pastores e profetas, feiticeiros. Quando o púlpito deixa de anunciar o arrependimento e passa a prever números de CPF, datas e transferências via Pix, não estamos diante de profetas, mas de adivinhos que usam o nome de Deus para manipular consciências e explorar a fé alheia. A adivinhação, proibida por Deus no Antigo Testamento, reaparece hoje dentro das igrejas com roupas novas e jargões bíblicos. Os falsos profetas afirmam ter palavras reveladas que, na verdade, são fruto de observações emocionais, acesso a dados prévios e manipulações sutis. Eles dizem: tem alguém aqui com dor no peito. O Senhor me mostra um nome com a letra M. E o povo responde com fé, esperando por um milagre, sem perceber que está diante de um esquema espiritualizado. O nome disso na Escritura é feitiçaria, e o texto é claro. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações ao Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Deuteronômio do capítulo 18, do versículo 10 ao 12. A crise da fé não está apenas nas heresias pregadas, mas na estrutura do culto. Pessoas fazem filas para receber a oração personalizada, desde que antes preencham o envelope com propósito. Campanhas são vendidas como pacotes espirituais, objetos ungidos viram relíquias modernas, e atos proféticos são produzidos como espetáculos. Não há pregação bíblica, há storytelling religioso, com fundo musical e lágrimas calculadas. A fé foi reduzida a uma transação. Quem paga recebe, quem não paga é acusado de incredulidade. Apesar do caos, Deus ainda preserva líderes que pregam com fidelidade, sem depender de palco ou manipulação para serem ouvidos. Eles nos transformam revelações em espetáculo e nem comercializam a dor. Anunciam o reino com coragem, aconselham com temor e servem sem interesse. Estão em igrejas pequenas e grandes, em bastidores e também em visibilidade, mas não se corrompem com a fama ou vaidade. Não se promove com ostentação, se entregam em sacrifícios por amor ao Evangelho. Diferente dos magos antigos, eles não usam cartas ou pedra. Usam microfones, redes sociais, código de Pix e frases de impacto. Se alimentam da ignorância bíblica do povo e constroem impérios em cima da dor humana. Anunciam curas, destravam vidas, desbloqueiam o destino, mas apenas para quem ative sua fé com uma oferta. Usa o nome de Deus, mas serve ao ventre. Chamo isso de mover profético. A Bíblia chama de comércio da fé. A igreja não pode se omitir. O julgamento começa pela casa de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, do capítulo 4, do versículo 17. Jeremias confrontou os que diziam: tive um sonho, quando Deus nada havia falado. Jesus virou as mesas do templo porque havia feito no lugar de oração um centro de lucro. Hoje, os púlpitos estão cheios de vozes que falam em nome de Deus, mas promovem a si mesmas. E toda vez que o Evangelho é negociado, o Espírito se retira e o juízo se aproxima. O falso profeta só prospera porque existe uma multidão que o sustenta. A Bíblia alerta que, nos últimos tempos, muitos não suportariam a sã doutrina, preferindo ajuntar mestres que falassem o que querem ouvir. Há pecados em manipular, mas também há pecado em desejar ser manipulado. Muitos entregam o dinheiro não por fé em Deus, mas por idolatria ao próprio sonho.
Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas o que fareis ao fim disto? Jeremias, do capítulo 5, do versículo 31. Não é só o enganador que será julgado, mas também os que amam a isso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 3, A fé cristã não existe para prever o futuro sem um propósito claro definido, mas para formar obediência no presente. Deus não fala para impressionar, mas para transformar. A igreja não precisa de adivinhações, mas de volta à cruz. A palavra é o temor do Senhor, a Escritura basta. A fidelidade é maior que qualquer revelação.